Bem, a partir de amanhã, pelo menos 17 capitais do Brasil devem começar a aplicar as vacinas bivalentes contra a Covid-19. Pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas poderão receber uma dose de reforço desse imunizante atualizado. Ele combate as cepas do coronavírus e vamos então agora ao Rio de Janeiro. Lá teremos então a aplicação dessa vacina bivalente, porque, Rafaela Cascardo, mais uma vez, uma boa tarde para você. Quando a gente fala de uma vacina bivalente, estamos falando que ela protege contra a cepa originária do novo coronavírus, mas também já focada na Omicron, que é, nesse momento, a cepa predominante aqui em território brasileiro. Conta para a gente os detalhes e como é que está a expectativa para a aplicação do imunizante por aí. Conto, Carol. Boa tarde novamente para você, para todos que nos acompanham. Essa vacina bivalente foi criada justamente para oferecer uma proteção extra contra a variante Ômicron e as suas subvariantes. Então, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, essa imunização com esse imunizante específico bivalente vai ser feita, essa imunização vai ser feita de forma escalonada e por etapas. Então, tem pelo menos cinco municípios do Brasil, 5 capitais, aliás, do Brasil, que já estão aplicando a vacina bivalente. São os casos de Manaus, João Pessoa, Recife, Campo Grande e Vitória. E outras 17 capitais começam amanhã essa aplicação também. A gente tem uma arte para colocar na tela para você saber se a sua região também vai ser beneficiada a partir de amanhã. Olha só a lista que a gente tem: Porto Alegre, São Paulo, Porto Velho, Boa Vista, Palmas, Macapá, São Luís, Teresina, Rio Branco, Natal, Maceió, Aracaju, Goiânia, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Essas cidades, portanto, terão, a partir de amanhã, a aplicação da vacina bivalente. Mas aí, Carol, em cada cidade vai acontecer de uma forma diferente. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro já vão poder, a partir de amanhã, tomar essa vacina bivalente idosos a partir dos 85 anos de idade e pessoas imunossuprimidas a partir dos 60 anos de idade. E aí, conforme os dias forem passando, essa vacina é liberada também para outras pessoas, mas inicialmente para grupos prioritários. Então, no site da CNN a gente tem aí informações completas para a sua cidade, para você poder verificar se já vai poder agora de imediato tomar a vacina bivalente ou não. Mas eu já adianto que a vacina bivalente é recomendada como dose de reforço para essas pessoas que estão nesses grupos prioritários e que já estão devidamente imunizadas com pelo menos 2 doses de vacina monovalente, a que a gente vinha tomando até então, e que tenham tomado a última dose há pelo menos 4 meses. Aproveitando esse gancho, falando de vacina, Carol, amanhã o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, vão lançar uma campanha em Brasília que se chama Movimento Nacional pela Vacinação, com o objetivo de ampliar, então, a vacinação no Brasil, ampliar também a conscientização sobre a importância de tomar as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde. Carol. Obrigada, Rafaela, pelas informações. A gente fala mais sobre esse assunto. Vamos conversar agora com o Dr. Renato Kifuri, ele que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, nosso parceiro também aqui de CNN. Doutor, sempre um prazer e uma boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os assinantes da CNN. Prazer estar com vocês novamente. Prazer é nosso, doutor. Eu fui me arriscando ali na conversa com a Cascardo, já tentando explicar um pouco o que é a vacina bivalente, mas nada melhor do que tê-lo conosco para fazer essa explicação. O que é a vacina bivalente e como é que ela se difere daquela vacina que a gente tomou para se proteger contra a Covid-19? Olha, lembrar, né, Carol, que o vírus original lá atrás, a cepa que surgiu lá em Wuhan, foi sofrendo várias mutações e as variantes foram surgindo, a alfa, beta, gama, e ficava difícil nós fazermos uma nova vacina ou colocar essa nova variante que circula na vacina, porque ela rapidamente era substituída por outra. Até que chegou a Omicron em novembro de 2021. Veja, Carol, nós já estamos mais de 1 ano e 4 meses com a mesma variante circulando, com suas subvariantes, claro, mas aí foi possível introduzir na vacina essa variante que se fixou como uma variante dominante em todo o mundo.
E o curioso foi que, ao invés de nós trocarmos a vacina, os estudos mostraram, se nós fizéssemos uma vacina só de Ômicron, a resposta, a proteção, ficou inferior de se nós mantivermos a proteção original, a variante original, a cepa original. Então, a vacina é bivalente por conta disso. Mantivemos na estrutura da vacina aquela cepa original que começou lá em Wuhan e acrescentamos a Ômicron, por isso que ela é dita bivalente. Isso amplia a proteção, cria uma perspectiva de proteção, inclusive para as futuras variantes que podem surgir. Então, essa é a vacina hoje que tem o mundo recomendado de uma maneira mais universal, como mostrou muito bem a reportagem, como reforço. Não é para quem nunca tomou, não. É para quem já tomou pelo menos 2 doses. Pois é, doutor, apenas para reforço. Mas há uma tendência de que a vacina bivalente, em algum momento, seja a única disponível, justamente por garantir a proteção contra a cepa originária e também contra a Ômicron? Olha, essa é uma questão que a gente precisa, antes disso, Carol, de pensar em vacinar todos, é terminar o esquema de quem não tem 3 doses, né? A Ômicron mostrou que as vacinas monovalentes, para grupos que não são de risco, ou seja, menores de 60 anos, pessoas imunocompetentes, que não tem nenhuma doença crônica, que não é grávida, toda essa população, ela está muito bem, continua muito bem protegida com 3 doses da vacina anterior, da vacina monovalente, aquela que a gente usa até agora. Então, além dessa recomendação da vacina bivalente para os grupos prioritários, é muito importante frisar esse aspecto, tão importante quanto reforçar nos grupos de risco com a bivalente, é completar o esquema de quem tem menos de 60 anos, mais de 12, né, e menos de 60, todos, na verdade, têm que ter pelo menos 3 doses da vacina monovalente. Essa é a garantia de prevenção de formas graves da Covid-19. Para o resto da população, a gente ainda vai observar. Não parece haver significativa perda de proteção de jovens, adultos saudáveis, com 3 doses da vacina anterior. Então, por enquanto, a recomendação hoje é só aplicar a bivalente para os grupos prioritários. Doutor, ainda temos o vírus em circulação. A gente está falando aqui de uma cepa predominante, a Ômicron, mas com o vírus ainda em circulação, é provável que novas variantes surjam. O senhor acredita que, num futuro próximo, a gente está falando aqui de uma possível vacina trivalente, portanto, a vacina passar por uma constante atualização diante das variantes que forem surgindo? Olha, fazendo um comparativo, Carol, lá na década de 40, a vacina da gripe era contra um tipo só. Logo depois, ela passou a ser contra 2 tipos. Nos anos 2000, vieram as vacinas trivalentes contra 3 vírus de gripe e, alguns anos atrás, vieram as vacinas quadrivalentes. Isso foi uma tendência de tantas variantes que o vírus influenza, o vírus da gripe aconteceu. Hoje as vacinas são com 3 ou com 4 vírus diferentes da gripe feitos anualmente. Isso só é possível nós atualizarmos essa vacina quando houver mais uma previsão de que vírus vai circular. Ainda nós não temos isso com o coronavírus. O vírus influenza a gente já tem muita experiência, a gente já consegue prever qual vírus circulará e mais, em que época do ano ele circula, que é o inverno. O coronavírus não adquiriu nenhuma dessas 2 capacidades, nem de ter uma sazonalidade, um período definido de circulação, nem uma previsibilidade de qual variante vai circular. Então, é um caminho que é possível de se acontecer, mas hoje a gente tem uma população mais vacinada, mais infectada, e as novas variantes que surgem, dificilmente, Carol, a gente vai ver ondas tão grandes, de magnitudes tão importantes quanto nós já vivenciamos aqui no começo da pandemia. Lembrar que nós estamos fazendo 3 anos de pandemia, né, Carol? 2 anos de vacinação e muitas lições nós aprendemos. Talvez a principal delas é que as vacinas modificaram o curso da pandemia. Nós tínhamos um cenário de hospitais cheios, UTIs lotadas, 4.000 mortes por dia nós chegamos até aqui no país. E nós precisamos, as vacinas mudaram esse cenário. Então, fica o recado, talvez o mais importante de todos aqui, que é completar o esquema vacinal. Todos acima de 6 meses precisam ter 3 doses da vacinação e os grupos prioritários agora o reforço com a vacina bivalente. É passado recente, né, doutor? Quando você vai lembrando um pouco aqui esse retrospecto de pandemia, o quanto que a gente conversou, quantas dúvidas tinham naquele momento. Doutor, inclusive, a Rafaela Cascato trouxe informação para a gente dessa campanha que será lançada pelo presidente Lula, ao lado da ministra da Saúde, Nízia Trindade, Movimento Nacional pela Vacinação. Qual que é a importância desse movimento, dessa conscientização nesse momento e o quanto, o senhor que acompanha aí os dados de vacinação no nosso país, o quanto que
esse dado vem sendo comprometido nos últimos tempos. Qual que é o alerta que o senhor traz para a gente com relação à necessidade de imunização da nossa população? Sem dúvida, estaremos todos lá amanhã em Brasília, as sociedades científicas, o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, lançando a campanha para recuperação dessas coberturas vacinais. Nós tivemos aí uma vacinação muito questionada nos últimos anos, uma população que já vinha com uma dificuldade de entender a importância das vacinas para as famílias, em função até do próprio sucesso que as vacinas fazem, né, Carol? A vacina faz tanto sucesso, faz desaparecer doenças que no passado eram verdadeiros flagelos, como a paralisia infantil, o sarampo, a coqueluche. E as vacinas modificaram esse cenário, essas doenças não existem mais praticamente, e as pessoas perderam a percepção do risco, né? Para que se vacinar contra uma doença que já nem existe mais? Isso é um risco muito grande, um pensamento equivocado, porque coloca em risco todas essas conquistas. Na pandemia, esse cenário se agravou. As pessoas deixaram ainda mais de se vacinar por conta do distanciamento, por conta do uso de máscaras, por conta do ficar em casa e, infelizmente, por conta da contrapropaganda da vacinação, dos próprios, muitas vezes, agentes de saúde dizendo que as vacinas não eram seguras, que não vacinariam seus filhos. E agora nós temos que recuperar toda essa confiança. O grande pilar de um sucesso, de um programa de vacinação de sucesso, é a confiança. Amanhã o presidente vai ser vacinado, a ministra vai ser vacinada, é um exemplo para todos nós, para que a gente consiga motivar novamente as pessoas a se vacinarem com essas iniciativas que precisam e devem ser acompanhadas de uma forte comunicação com a população, explicando a importância e a segurança dessas vacinas. Doutor Renato Kfouri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Mais uma vez, doutor, muito obrigada e até uma próxima. Obrigado, Carol. Abraço a todos aí da CNN. Até a próxima.